Olá, crianças, tudo bem? Vamos a mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre as feiras, como surgiram as feiras, ok? Livro 3, continuação das atividades de história. Bom, esse tema faz parte das atividades 15 e 16 do seu livro 3, da parte de história, começa na página 189. Ok? E a gente já conversou um pouquinho sobre as feiras, né? Mais ou menos de como surgiram as feiras, só que não foi tão rápido como você imagina, não. Quando a gente fala assim, porque veio o ser humano, começou a plantar, dominou a técnica da agricultura, aí depois começaram a fazer a comercializar, a trocar por conta da produção excedente, né? Porque produziam mais do que a necessidade, e aí vieram as feiras, o comércio pelo mar, mas não foi rápido assim, não. E aí a gente vai ver como aconteceu isso, né? Passo a passo nessa aula. Mas você sabe o que são feiras? O que é uma feira? Você já foi numa feira? Normalmente, o que a gente vê por aí são feiras de alimentos, né? De legumes, verduras, de frutas. Às vezes, essas feiras também vendem peixes, algumas carnes de sol, enfim, salgadas. Vendem também temperos, né? Mas existem também as feiras de roupas, feiras de malhas, existem as feiras típicas. Quem já foi na feira dos nordestinos, em São Cristóvão? Ali tem alimentos, músicas, pratos típicos da região do Nordeste, música, né? Enfim, entre outras coisas mais. Então, existem vários tipos de feira, mas são sempre nesse estilo. Barracas, né? Ou estabelecimentos que vendem diferentes produtos, né? Uma variedade grande de produtos que você pode adquirir. Ok? Bom, e quando a gente fala de comércio, historiadores acreditam que as feiras surgiram na Idade Média ou no período medieval. Isso vem depois daquela época dos fenícios que a gente estudou, que foi nossa última aula. Lembra dos fenícios, dos vikings, que existiram e fizeram sucesso na antiguidade, tá? Na Idade Antiga, na antiguidade. Alguns estudiosos acham que logo depois disso o comércio ele diminuiu, essa prática de comércio diminuiu depois dos fenícios. Alguns historiadores acreditam que ela tenha até acabado. Porém, a verdade é que nos estabelecimentos, nos feudos e nos domínios, esse comércio continuou a existir. O que eram os feudos? Eram territórios, né, rurais, onde ali existia organização política, social, moravam pessoas naquele terreno, pessoas tinham suas terras, plantavam, né, seus espaços ali plantavam. E aí, nesse período, né, da Idade Medieval, ali naquele local é que iniciou-se a prática das feiras por conta da produção excedente. Olha quanto tempo depois, né, quanta coisa aconteceu até as primeiras feiras surgirem. Não é verdade? Então, acredita-se que tenha sido nesse período por conta da produção excedente dentro de um feudo, de um domínio. E aí isso foi crescendo e as pessoas começaram também a trocar com outros domínios, produtos que não tinham no seu domínio, que tinham em outro domínio, em outro território, né, em outra, digamos assim, cidade, e começaram a trocar, na verdade, comercializar mesmo, tá? Bom, eu dei uma pulada que depois eu volto lá. Então, a gente já conhece esse espaço aqui, que é o Mar Mediterrâneo, e que foi muito importante para o comércio na época dos fenícios. E a gente estudou sobre isso.
Só que como deu uma parada, já na Idade Média, quem fazia sucesso e dominava esse local eram as cidades da Itália, de Veneza, Gênova e Florença, que fica mais ou menos aqui. Eles é que dominavam ali e eles faziam esse transporte, né, do Oriente para o Ocidente e abasteciam toda a Europa, comprando ali as especiarias, né, o que mais fazia sucesso da Ásia, do Oriente, tá? E esse comércio, ele se estendeu para o norte da Europa, né? Ele saiu do Mar Mediterrâneo, se estendendo para o norte da Europa, e faziam esses caminhos, o que foi muito importante se vocês lerem no livro de vocês, é porque está muito pequenininho, mas aqui o Mar do Norte e aqui o Oceano Báltico, ou o Mar Báltico também, que eram áreas e espaços ali de comércio também importantes que abasteciam toda essa parte aqui também da Europa. A Itália, né, esses três povos da Itália é que dominavam esse espaço, tá? E aí, por isso é que eu falei que eu ia voltar. O que mais fazia sucesso e o que eles compravam lá no Oriente, né? Eram as especiarias. As especiarias eram as mais procuradas, os temperos orientais, né? O cravo, a canela, noz moscada, pimenta do reino, gengibre, eram os produtos mais procurados e mais comprados pela Itália para vender nos outros lugares também, né? Na Europa, no restante da Europa. Tá? Nessa época do período medieval, o comércio cresceu tanto que eles criaram uma associação dos comerciantes. E essa associação dos comerciantes foi composta por mais de 150 cidades locais. Tá? E mais tarde, esse comércio ele ficou fortalecido, inclusive o comércio pelo Mediterrâneo também, né? Entre o Mediterrâneo e a Europa, ali os oceanos ali que banham a Europa, principalmente pela produção do azeite, que é um produto típico do Mar Mediterrâneo, que a gente já estudou isso na época na aula sobre os fenícios. Ok? Então, agora, foi curtinha, né? Mas deu para entender, né? Então, vocês vão fazer agora as atividades desse módulo, da 15 e 16. Vocês vão fazer as páginas 193 e a 194. E depois que vocês fizerem, na próxima aula, no próximo tempo, tá? Na história, quando a gente for na aula 6 de história, a gente vai corrigir essas atividades. Combinado? Então, peguem um lápis de borracha, tentem fazer e vamos corrigir com a tia Georgia. Aquilo que você não souber, não lembrar, tenta achar no livro. A tia já explicou como faz, tá? Se não encontrar, depois você corrige comigo e aí a gente revê e relembra, tá? Um beijo e até lá. Até a próxima aula de história.